de manter duas matrículas, de uma escola para outra. Não tem meios, né? Isso são as pessoas que trabalham e que dizem. Enfim, fica implícito nessas formas de articulação, principalmente a concomitante, que ela fica prejudicada a formação integrada e a superação da divisão, formação geral, formação específica, ou nos termos da divisão social do trabalho, trabalho manual, trabalho intelectual. Essa é uma das grandes dificuldades, mas a escola vai fazer isso. Ontem o professor Wilson, o sobrenome dele eu não me lembro, ele é um professor do Uruguai, da Universidade do Trabalho do Uruguai. Ele dizia assim: como mudar a relação trabalho e educação se não muda as relações do trabalho? É uma pergunta importante, mas é uma pergunta que nós temos que apreciar, no meu ponto de vista, de duas formas. Uma é uma mudança radical de sociedade, não está no horizonte próximo. A outra é o que nós fazemos enquanto essa sociedade não se torna mais humana, democrática e igualitária. O que nós fazemos, né? Que relações de trabalho podem ser mudadas? Condições de vida, condições de trabalho, legislação. Muitas coisas podem ser feitas. Eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui. Tentando pensar juntos como é que cada um, na sua prática, leva alguma coisa diferente para melhorar aquilo que oferece ou que espera receber, porque nós temos muitos estudantes aqui, nas suas instituições. Professora Graça, eu estou quase acabando. Já acabou meu tempo. Vamos lá. Bom, aí eu vou chegar a um assunto de extrema atualidade, que são as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, a nossa época é a época das diretrizes. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, foi um tal de fazer diretrizes, de direcionar a educação. A educação é isso mesmo, a educação, quem educa, conduz. O sentido do termo educar em latim é conduzir. E a educação conduz em alguma direção. Mas só que estão conduzindo demais os professores, assim, de uma forma muito estrita. E o professor precisa ter espaço para criar também, precisa ter condições de trabalho e espaço para criar. Mas as diretrizes curriculares, elas foram feitas para fundamentar o decreto 2208. Quando foi revogado 2208 e foi aprovado 5154, o Conselho Nacional de Educação aprovou novas diretrizes. Mas aí aprovou novas diretrizes com a mesma orientação que servia ao 2208. Para nosso espanto, no início de 2010, novamente se faz uma atualização dessas diretrizes. E a atualização novamente mantém as competências para o mercado de trabalho, mantém aquela ideologia, todo aquele ideário, desculpe, ideologia, não quero entrar com esse termo aqui, todo aquele ideário que foi pautado da educação para o mercado. Então, aí, um grupo de professores dos institutos, que na época ainda estavam em transformação, muitos deles, se reuniram para estudar o documento e concluíram que era necessário aprofundar aquele estudo. O MEC deu apoio e se constituiu um grupo de trabalho com representantes dos institutos, dos movimentos sociais organizados, de associações científicas e sindicais. E produzimos, eu participei disso, muitas pessoas que estão nesse evento participaram, e produzimos um outro documento alternativo. Esse documento foi alvo de intensa negociação com o relator no Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. O último embate foi no dia 9 de maio agora, quando ele foi aprovado. Eu ainda não tive a oportunidade de um estudo detalhado, porque o que aconteceu é que o relator, sensibilizado ou pressionado por esses grupos que se manifestaram questionando aquela unilateralidade do documento anterior,
ele fez uma composição no texto. E essa composição, naturalmente, tem que ser lida com muito cuidado, porque, de início, ela era uma composição muito híbrida, porque um documento tem que ter uma concepção, certa ou errada, aceita ou não aceita, tem que ter uma concepção. Quando você mistura uma concepção com procedimentos de outra concepção, você faz um documento um pouco difícil, né, de ser seguido, ou então que serve aquela concepção que prevalece. Bom, então, isso está posto. E aí eu tenho o prazer, tive o prazer aqui, e muitos de vocês talvez tenham recebido, esse livrinho, que é a íntegra do documento que foi produzido de uma forma alternativa para a discussão das diretrizes curriculares, tais como elas estavam no Conselho Nacional de Educação. Está como organizador o professor Eliezer Pacheco, que foi o secretário de Educação, de Ensino Médio e Educação Profissional, no MEC, que antecedeu o atual secretário. E o documento está na íntegra. É um documento que reflete sobre a questão do trabalho, como princípio educativo, da formação integrada, do currículo, da educação do campo, da educação à distância, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, enfim, todos esses temas que fundamentam um currículo, pelo menos o currículo tal como eu estou defendendo aqui. Então, eu sugiro aos senhores que procurem o Ministério de Ciência e Tecnologia, que estava distribuindo, foi publicado pela Fundação Santillana e a Editora Moderna, mas as moças, eu procurei por mais exemplares, as moças disseram que está online. Então, isso também é uma vantagem das novas tecnologias, que quem quiser ler, estudar e comparar com as diretrizes e formar os seus próprios pontos de vista pode procurar. Eu concluo, portanto, porque já me excedi mesmo, deixa eu ver onde eu estou, porque eu fui passando um pouco aí, já falei sobre isso. Ah, não, então espera. Desculpe. Portanto, resumindo agora e concluindo essa meia página. O texto apresentado visou, para quem chegou depois, problematizar a historicidade da questão curricular na educação profissional e tecnológica, destacando a sua relação com os fins de cada sociedade, quando organiza a escola. No caso, a sociedade moldada pelo sistema capital, segundo a divisão social do trabalho e a desigualdade das classes sociais. As políticas educacionais em curso no Brasil, em educação profissional, não apenas não atende aos direitos da cidadania dos trabalhadores brasileiros, mas também abrem mão da educação básica e da ampliação da formação de quadros preparados para as exigências do trabalho complexo, dos conhecimentos ampliados pela educação geral e os fundamentos científico-tecnológicos da produção. Eu entendi que a fala da professora Dayana era nesse sentido, que é um mundo ampliado, é necessário uma educação ampliada. Ela falava particularmente do letramento, mas a gente tem que entender isso também no sentido do letramento científico, do letramento social e político. Mantida a opressão das classes sociais, os baixos rendimentos, a baixa educação, as condições de vida aviltantes de grande parte da população brasileira, freiam-se as próprias condições de desenvolvimento humano da população. E, por último, um currículo centrado na concepção de formação humana integral, tendo como eixo estruturante a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, baseando-se no trabalho como princípio educativo e, dentre outros, nos seguintes fundamentos pedagógicos: construção coletiva do projeto político-pedagógico, pesquisa como princípio pedagógico, articulação com o desenvolvimento socioeconômico e a educação ambiental. Essas ideias últimas as que estão detalhadas e presentes nesse livro. Então, não é um livro que está sendo vendido, então eu não estou fazendo um marketing devido aqui nesta fala, e eu agradeço a todos a atenção da minha fala e ao pensamento neste momento. Obrigada. Maria, muito obrigada. E fique à vontade para depois debatermos. Só para dar continuidade ao nosso trabalho aqui à mesa, temos 2 debatedores ainda,
E, ao final dos 4, teremos, então, uma discussão, né, um diálogo com a plateia. Mais um pouco de paciência para que tenhamos, assim, uma melhor qualificação para essa discussão final. Obrigada. Então, aí, agora, o professor Luiz Aguilar está iniciando sua fala. Obrigada, Luiz. Aí na tela? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela sorte de compartilhar essa mesa com os colegas que me precederam e especialmente por estar aqui nesse fórum. Eu tenho um carinho muito especial pelos institutos federais e pela educação profissional e técnica. Venho trabalhando com isso nos últimos 20 anos e um pouco esse trabalho dos últimos 20 anos é que me traz aqui. Eu estou também contente e quero não fugir à fala da professora Maria da Graça, que fez um elogio à professora Maria Ciabatta, e eu queria também fazer de público um agradecimento a ela pela enorme contribuição que ela teve ao desenvolvimento dos estudos comparativos na América Latina. Ela talvez não saiba, mas ela foi muito importante quando a disciplina de estudos comparativos começou a ressurgir nos anos 90, no início dos anos 90, e isso eu queria fazer publicamente a ela. Ela tem muito a ver com o ressurgimento desses estudos e dessas metodologias no campo educacional. Bom, eu queria dizer que as questões que eu vou colocar aqui são muito, na verdade, são